Olá, hoje eu estou aqui para falar com você um pouquinho sobre o senso de vocação. O senso de vocação é um dos princípios da inteligência espiritual e ela visa desenvolver, despertar em nós a consciência, a certeza do propósito para o qual nós nascemos. Ela visa explicar a nossa razão de ser, da nossa existência aqui. E por que é importante saber, isso? É importante para que venhamos ter mais sabedoria para lidar com as adversidades pelas quais passamos. É importante para o nosso autoconhecimento, para entendermos, a nossa trajetória aqui, para marcarmos a nossa geração, para deixarmos um legado que vai impactar não apenas a nossa geração, mas as outras gerações que nos anteceder, que virão após nós, né? Então, é muito importante compreender a nossa vocação. E o senso de vocação vai nos ajudar a elevar aí o nosso nível de inteligência espiritual, vai nos ajudar a entendermos que temos sim uma razão para estarmos aqui. E com isso, vamos descobrindo aí a nossa força, essa força interior que existe dentro de mim, dentro de você e que nos auxilia, no nosso crescimento e no desenvolvimento de novas habilidades para superarmos os desafios pelos quais passamos. E como texto base, nós vamos utilizar aqui hoje o texto de Jeremias. O livro de Jeremias é muito rico nesse quesito. Todos os profetas, eles descobrem esse senso de vocação de uma forma muito especial. Porém, Jeremias, ele traz todo um contexto, toda uma base que nos auxilia nesse processo de compreensão, de como descobrir, de como desenvolver o nosso senso de vocação. E logo no primeiro capítulo de Jeremias, Jeremias vai ter um encontro com o Senhor e o Senhor vai dizer para Jeremias: olha, Jeremias, quando ainda estava te formando no ventre, eu te conheci. Lembra bem o Salmo 139, né? Quando eu ainda era uma substância uniforme, o Senhor já tinha todos os meus dias contados. Então, isso não é para falar, para trazer nenhuma abordagem sobre a predestinação. Não vamos entrar no mérito aí nem do arminismo, nem do calvinismo. Não é esse o contexto da nossa aplicação aqui hoje. Mas nós queremos falar que, como ser humano, a ciência já nos mostra, que logo ali na concepção, o nosso DNA já está formado. Então, nós já temos uma estrutura, para ser desenvolvida. Esse ser que você é, quando você ainda era uma substância uniforme, já tinha ali, na sua origem, um DNA com toda uma estrutura, uma base de uma estrutura para a sua formação. É claro que desde o processo de gestação, ali durante os 9 meses pelos quais você aguardou ali na barriga da sua mãe, você foi sofrendo, foi recebendo mais influências, E outras influências foram corroborando para que a sua personalidade fosse formada. E é claro que depois que você nasceu, mais outras influências foram fundamentais para que a sua personalidade fosse desenvolvida, mas desde sua origem já tinha uma estrutura pronta ali, E nessa estrutura pronta é que Deus vai falar com Jeremias: olha, Jeremias, nessa estrutura, nessa base que eu formei lá, quando você ainda era uma substância uniforme, quando eu te conheci ali no processo de formação, eu já tinha um projeto para você. Eu já tinha te forjado com as habilidades necessárias para desenvolver o projeto para o qual eu te separei. E o Senhor vai falar com ele: antes que você nascesse, eu te separei para profeta das nações. Então, isso significa que o Senhor nos forjou com a estrutura. Nós temos uma estrutura pronta para vivenciarmos todos os desafios pelos quais vamos passar e também para cumprirmos o nosso propósito, a nossa vocação.
Então é muito importante compreender qual é a nossa vocação, qual a minha vocação, porque quando eu entendo a minha razão de ser, a minha vocação, eu consigo avaliar melhor as minhas escolhas, eu consigo entender que para a minha vocação, para o meu chamado, eu tenho ferramentas, eu tenho habilidades que estão intrínsecas na minha formação, para que eu possa ser bem-sucedido no propósito. E Jeremias, ele foi muito bem-sucedido no propósito para o qual ele foi chamado. Porque Jeremias não nasceu em um tempo bacana, em um tempo de bonança, em um tempo de mar calmo. Jeremias nasceu em um tempo de mar revolto, em um tempo de muita adversidade. Né? O povo de Israel, principalmente o reino de Judá, estava muito acomodado, estava vivendo ali um tempo em que eles, né, conheciam muito bem a sua história, sabiam que tinham saído escravos do Egito, tinham conquistado muito, tinham conquistado território, tinham se tornado uma grande nação, e agora as 12 tribos tinham se dividido, a tribo de Israel já tinha se perdido, mas eles ainda estavam ali, e sempre que eles clamavam, Deus respondia e as coisas fluíam bem para eles. Mas de repente, Deus levanta Jeremias, trazendo uma mensagem que não era a mensagem que eles queriam ouvir. Jeremias vem trazendo uma mensagem muito dura. Jeremias vem falando que eles voltariam a ser escravos, que eles seriam levados, tirados ali da terra, do território para onde Deus havia direcionado eles. Jeremias vem falar, olha, vocês vão ser tirados desse território aqui, tudo isso aqui vai ser destruído, isso aqui vai ser queimado, o templo vai ser queimado, tudo aqui vai ser destruído e vocês serão levados cativos para a Babilônia e lá vocês vão permanecer por um período de 70 anos. Não era a mensagem que o povo queria ouvir. Eu tenho certeza que nenhuma nação queria ouvir essa sentença. E o povo fez o que a maioria das pessoas fazem, eles tamparam os ouvidos para a sentença de Jeremias. E ninguém quis dar crédito àquela pregação, ninguém quis dar crédito àquela fala, porque não era uma fala que condizia com a realidade deles e com a crença deles e com tudo aquilo que eles acreditavam, pois eles se viam como uma nação forte, a nação escolhida, o povo escolhido, e eles tinham aquela certeza, né, de que toda vez que eles clamassem a sentença seria revogada e que as coisas iriam mudar, mas o coração também estava endurecido para o momento que eles estavam vivendo e de repente tudo aquilo que Jeremias profetizou começa a se cumprir, mas há um grande desafio. Jeremias vai viver um grande desafio, é por isso que ele é reconhecido, né, pelos teólogos como o profeta chorão, o profeta que vai entregar suas profecias com grande choro, com muitas lágrimas. Mas o que me chama a atenção e o que eu quero trazer para você aqui nessa manhã é que, por mais que o momento era conturbado, por mais que o cenário era de crise espiritual, crise financeira, crise emocional, por mais que o cenário era de crise em todas as áreas, Jeremias veio pronto. Ele veio com a estrutura necessária para dar conta do propósito dele. E você também. Eu quero te dizer que por mais difícil que seja o momento que você está vivendo, por mais que você não compreenda muitas coisas que você está vivendo hoje, eu quero te dizer que você tem uma estrutura pronta para vencer esses desafios. Você tem estrutura para passar por tudo que você está passando, por mais que você não acredite. Há uma força interior dentro de você que pode sim te ajudar e potencializar o seu olhar para aquilo que o Senhor tem reservado para a sua vida. Você precisa reconhecer esse potencial que você tem. Você precisa olhar para si mesmo e entender a sua razão de ser, o seu propósito. Jeremias, ao olhar para si mesmo, ele via apenas um menino. Ele diz isso para o Senhor. Quando o Senhor fala, eu te separei, ele vai falar, Senhor, eu não passo de uma criança, eu sou só um menino. E talvez você olhe para si mesmo e fale, Senhor, eu tenho a teu desejo, mas eu tenho minhas fraquezas, eu tenho minhas limitações. Mas nessa manhã o Senhor está te dizendo, olha, eu te separei, eu tenho um propósito para você, eu te escolhi. Você não nasceu por acaso, eu tenho uma história para escrever
com você. Houve uma virada de chave na vida de Jeremias, quando ele entendeu essa fala do Senhor, quando ele entendeu aquilo que Deus queria dizer para ele, né? Há uma virada nele, porque a partir do capítulo 1 nós vamos ver ele se levantando como um profeta, nós vamos ver ele começando a ter uma compreensão das coisas espirituais que estavam acontecendo ao seu redor. Ele começa a ter essa consciência espiritual. E nesta manhã, talvez o Senhor nos uniu aqui para conversarmos, justamente para que você tenha uma consciência espiritual, né? A primeira coisa que o Senhor mostra para Jeremias é justamente ali uma planta, né? O Senhor vai mostrar para ele, olha, mostra uma planta para ele, uma planta que tinha a estação própria, que tinha o tempo certo de frutificar. E o Senhor mostra essa planta frutificando para Jeremias, para sinalizar para Jeremias que há um tempo determinado por Deus para que as coisas se cumpram, que há um tempo, há um propósito. E se a natureza segue uma estação própria, se a natureza respeita os seus limites e as suas estações, Deus também tem os seus princípios e os seus propósitos. E que da mesma forma que a natureza se incumbe de cumprir o propósito dela, Deus também está velando para que a palavra dele possa se cumprir. E Deus tem palavras ao seu respeito, né? Deus tem promessas feitas ao seu respeito, ainda que essas promessas não sejam explícitas, mas elas estão implícitas na palavra. E ali na palavra de Deus, você vai encontrar promessas implícitas ao seu respeito. E uma das promessas do Senhor é que você seria bênção para essa geração, você seria bênção para a sua família, você seria bênção para aqueles que te cercam. O Senhor te levantou para ser essa bênção, para ser um abençoador. Então Deus te constituiu como alguém que pode ser um abençoador para as outras pessoas, né? A promessa que você recebeu, a herança que você recebeu de Jesus Cristo é algo maravilhoso. A palavra do Senhor em Efésios vai nos dizer que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Olha que coisa maravilhosa. Você é luz. E não é uma luz para ficar apagada, é uma luz para iluminar o caminho de outras pessoas. É a luz para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, aproprie-se de tudo isso que Deus já reservou para você. Aproprie-se dessas promessas. Creia nas promessas do Senhor. Faça a diferença na vida das pessoas. Nós estamos vivendo um caos. Um mundo onde as pessoas estão passando por muitas aflições, são aflições na alma, são angústias, são dores terríveis que a humanidade está sofrendo, né? Crianças vivendo momentos aí de adversidades no emocional, mães, pais, pessoas que estão desesperadas, procurando uma saída. E tudo isso que você está vivendo é de testemunho, é de referencial. Você pode testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que, através de Jesus Cristo, você alcançou da plenitude das promessas dele, e você pode utilizar a sua vida como referência, né, para falar dessa porta que está aberta, dessa disponibilidade para outras pessoas. Então, nesta manhã, se levante, olhe para si mesmo, entenda o seu potencial, o seu chamado, prossiga na sua caminhada, saiba que há uma força dentro de você muito maior do que você imagina. Saiba que a sua estrutura não veio por fazer, não, você veio pronto, você veio com a estrutura dos céus. Você tem um espírito aí que pode ser fortalecido dia após dia. Você tem um espírito aí que pode ser a força que a sua alma precisa para vencer a adversidade. Em Provérbios nós vamos encontrar o autor dizendo, olha, se a alma estiver abatida, mas o espírito estiver forte, o espírito forte fortalecerá a alma abatida. Eu não sei como você está nesta manhã, talvez a sua alma esteja abatida, talvez você olhe para si mesmo e não veja potencial, assim como Jeremias não viu. Mas esta manhã eu quero te dizer,
Deus preparou para você uma estrutura. Se você ler os versos 18 e 19, o Senhor vai falar para Jeremias: olha, Jeremias, eu te fiz com uma estrutura forte, eu te fiz como um muro de bronze. Eu te fiz forte para esse momento, para essa geração. E por mais que se levantem contra ti, pelejarão contra ti, mas você resistirá a eles, você vai vencer contra todos aqueles que pelejarem contra ti, porque você não está sozinho, eu estou contigo. E é isso que você precisa entender nessa manhã. Você não está sozinho. Você tem um espírito que pode ser fortalecido aí pela palavra, pelo jejum, pela oração. E você pode sim ainda contar com o apoio incondicional do Espírito Santo. Então você não está sozinho, você tem o Espírito Santo com você em sua trajetória, em sua caminhada. Então erga sua cabeça. Creia nas promessas do Senhor para a sua vida, prossiga acreditando nisso e não deixe que as circunstâncias, que as adversidades e que as mentiras do inimigo tome conta da sua alma. Não deixe que a dúvida faça morada no seu coração, mas entenda que você nasceu para um propósito, entenda que você faz parte de um projeto, entenda que todas as coisas, por mais difíceis que sejam, elas estão cooperando para o seu bem, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, porque você não nasceu por acaso. E por ser alguém com um propósito, você vai enfrentar as adversidades, mas elas não prevalecerão. Você vai prevalecer, você vai vencer. Então creia nessa palavra, creia nesse propósito de Deus para você, para que você possa vencer esses desafios que você está enfrentando. Eu vou orar com você nesta manhã. Te convido a fechar os seus olhos e a meditar, né? Ore comigo, expresse aí para o Senhor o que você está sentindo. Conte para Ele, eu tenho certeza que Ele vai te ouvir, Ele tem prazer em te ouvir, Ele quer ouvir sua voz, Ele quer ver você verbalizando suas necessidades e suas fraquezas neste dia de hoje. Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra. Hoje nós meditamos aqui na vida do profeta Jeremias. Hoje nós meditamos no chamado dele. Nós compreendemos, Senhor, que por mais que seja difícil o nosso princípio, nós temos sim a estrutura para vencer as adversidades. Nós temos sim a estrutura para sermos vitoriosos, para sermos bem-sucedidos. Nós temos a estrutura para deixar um legado para a nossa geração e para as gerações que virão após nós. Então, nesta manhã, Senhor, nos ajude a entender o teu propósito, nos ajude a entender a nossa vocação e o nosso chamado e nos faça prosseguir em nossa caminhada. Nos ajude, Senhor, a compreender tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas e olharmos apenas para Ti. Nos ajude, Senhor, a focalizar nessa força interna que há dentro de nós, reconhecendo, Senhor, que o Senhor nos fez completos, perfeitos. O nosso espírito é forte e ele pode sim fortalecer a nossa alma quando esta se abater. Então nos ajude a manter o nosso espírito forte para que possamos ser um ser completo, para que possamos ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado, que o Senhor guarde você e sua casa e te prospere em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te prospere em todas elas. Fique com Deus.